qual é a razão da sua fé, do porquê você acredita na evidência inicial do falar em outras línguas, do porquê que nós falamos em outras línguas, do porquê que nós acreditamos na continuidade dos dons e na ação do Espírito Santo, por que nós cremos que quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ela é selada pelo Espírito Santo, pelo penhor da salvação, e ela não é batizada com o Espírito Santo, e só depois do revestimento de poder e a evidência inicial do falar em outras línguas é que se concretiza esta ação do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Você precisa saber disso. Onde estão os jovens pentecostais? Você precisa saber responder por que você é pentecostal. E nós vamos tentar elucidar isso. Este entendimento dos teólogos e teóricos que acreditam que o método histórico-gramatical é o que deve ser utilizado na interpretação do texto, ele cai por terra. Acompanhe na introdução. Eu coloquei a referência de 2 Timóteo 3,16, que diz: todos juntos, Pare aí, por favor. 1, 2, 3. O texto sagrado não está fazendo referência a uma parte da Escritura. Não, só as epístolas. Não, só o princípio moral veotestamentário. Não, irmãos. A confirmação do texto sagrado está fazendo referência a toda a palavra de Deus. Portanto, toda a Bíblia Sagrada pode e deve ser utilizada, principalmente no nosso contexto, pois utilizamos o Novo Testamento para a aplicação da doutrina bíblica, deve ser utilizada para a fundamentação daquilo que nós acreditamos. Um dos teólogos pentecostais que intitulam e que dão base a esse entendimento pentecostal, chamado Roger Strontardt, ele faz uma referência bem na última parte da introdução e diz: o dom do Espírito Santo tem propósito vocacional, comissionante e capacitador. Então, o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, não é tão somente para fazer aviãozinho na igreja. Não. Não. Alguns dos nossos pastores, incautos no contexto geral, proíbem alguns irmãos de pularem na igreja, de gesticularem com o corpo, de utilizar a inteligência múltipla, conforme Garden, que é a inteligência corporal nesse contexto, e não permitir alguns irmãos mais expressarem as suas emoções e a sua alegria no Espírito Santo. Eu sou completamente contrário a esse entendimento. Nós temos que balizar os comportamentos dos irmãos à luz da palavra, mas eu não posso deixar que os irmãos possam colocar a sua liberdade na adoração em xeque. E eu uso até um jargão que é neopentecostal: deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar, deixa ele se alegrar, deixa ele glorificar a Deus, deixa ele exaltar ao Todo-Poderoso. E como é que nós vamos corrigir os excessos? À luz da palavra. Vamos corrigindo à luz do Evangelho de Cristo, a mensagem de Deus, e instruindo até que ele amadureça, continue adorando a Deus, mas não deixe que um contexto e um conselho humano e limitado possa limitar a ação que ele tem, pois onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Promessa de derramamento é o primeiro ponto da nossa explanação da apostila. Joel profetiza, e a profecia de Joel é que haveria um derramamento, mas no contexto nós percebemos que Joel, ele profetiza não só o derramamento do Espírito Santo, ele profetiza fome, ele profetiza seca, ele profetiza escassez, ele profetiza destruição, e que viria sobre toda a nação. Mas ele também profetiza refrigério, restauração e derramamento do Espírito Santo. Observe na segunda página, página de número 10, no segundo parágrafo, que diz: em suma, conforme a referência que está anterior, Deus não revestirá do poder do Espírito Santo se antes não houver conversão, jejum, choro, pranto e entrega completa. Eu botei entre parênteses, rasgar o coração. Só assim Deus revestirá de poder do alto seu povo. A referência anterior diz, acompanhe: assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olhe para mim, por favor. Portanto, não vai existir batismo sem conversão, sem arrependimento. Dr. Russell Shedd, saudosa memória, diz que o verdadeiro avivamento é precedido de arrependimento e confissão de pecados. Entenda, nós estamos num contexto atual de muita tecnologia. E você sabia que o mesmo hormônio que uma pessoa que é viciada em cocaína produz quando usa cocaína, quando cheira o pó, é o mesmo hormônio que as pessoas produzem quando estão no celular, naquela barra de rolagem, seja do Facebook ou do Instagram, e que elas sentem uma abstinência de mexer no celular, aquela vontade, porque o cérebro se condicionou à produção de um hormônio chamado dopamina. Quer dizer então, pastor, que tem gente viciado no celular e que produz o mesmo efeito de quem é viciado em cocaína? Sim. Alguém pode dizer misericórdia aí? Nós precisamos ter tanto cuidado, porque isso pode estar gerando em nós pecado e impedindo que nós alcancemos o tão sonhado revestimento de poder. O pecado é um grande obstáculo para a ação do Espírito Santo, e você precisa controlar isso. O próprio Instagram, o Facebook também, eles elencam lá uma grade que diz quanto tempo você está na rede social. Quando você chegar na sua hospedagem, vai lá na configuração e vê quanto tempo você está na rede social. E calcula se você não está perdendo tempo e não utilizando o tempo necessário para jejum, oração, meditação na palavra de Deus e a busca pelo Espírito Santo. Muito bem. Joel capítulo 2, versículo 28 e 30 está em destaque, terceiro parágrafo da página 10. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. João também profetiza. Lucas 3,16 diz: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo com água,
mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Promessa. Nós temos então o fundamento bíblico que o dom do Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. E se a promessa, ela tem que se cumprir, pois a palavra do Senhor não volta sem antes cumprir aquilo que foi determinada. Logo, nós que somos igreja pentecostal, que vivemos na dispensação e acreditamos que estamos na dispensação da graça, acreditamos piamente, e se nós cremos em Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador das nossas almas, nós receberemos, na continuidade da regeneração, o batismo com o Espírito Santo. Então você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, dizer a ela, diga, a promessa é para você. E o Pentecostes? Olhe para mim, por favor. O Pentecostes, irmãos, é o maior acontecimento depois da crucificação e ressurreição de Jesus. O maior acontecimento depois da morte e ressurreição de Cristo é o Pentecostes. Deus em Cristo determinou hora e lugar. O pastor Ezequias Soares diz que o maior avivamento da história da igreja é o movimento pentecostal no mundo. Vou repetir. O maior avivamento da história da igreja é o movimento pentecostal. Logo, nós entendemos que a igreja Assembleia de Deus está inserida dentro deste avivamento. E este avivamento não é pausado, não, este avivamento é contínuo. Por exemplo, este ano de 2022, a CGADB tem impulsionado, tem norteado as ações dos seus escritores, junto à CPAD, para que eles possam produzir obras relacionadas ao pentecostalismo e ao movimento pentecostal, para fundamentar a nossa fé e arrancar de uma vez, dando um combate neste movimento de calvinização que está sendo inserido dentro das nossas igrejas. Jovens, senhores, senhoras, obreiros, estão pegando material de fé reformada, cessacionista, estão tomando por base, estão aplicando. Professores de escola dominical aplicando na escola dominical, líderes de jovens, dirigentes de congregação, e isso para um contexto histórico, por uma falta de produção de material. Agora, não mais. No Brasil nós temos pelo menos 3 grandes pensadores teólogos, dentre tantos, mas o pastor Ezequias Soares, o pastor José Gonçalves e também o pastor Silas Daniel têm se debruçado nessa temática e têm feito maravilhosas exposições que fundamentam a nossa fé. A profecia, conforme Lucas 24:49, dá por base que Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém. Mas o que é o movimento pentecostal em si e quais são as suas características? Olhe para mim. Este movimento é um movimento que abarca todas as classes sociais. Portanto, esse movimento é universal. Diga comigo, universal. Com base no movimento pentecostal, nós podemos dizer: eu sou a universal. Não diga não. O movimento pentecostal, irmãos, não olha cor da pele. O movimento pentecostal não olha poder aquisitivo, não olha se o nariz é chato que nem o meu, não olha se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto, se um dia foi traficante, se um dia foi homossexual, se um dia viveu em
meandros de magia negra. Não importa. Movimento pentecostal, segundo a base do nosso entendimento, conforme Atos 2, é um movimento que abarca todas as classes de pessoas. E é por isso que você está aqui essa tarde. Jesus resolveu te abençoar com o poder do Espírito Santo. Segundo, esse movimento pentecostal, ele não é segregador. Diga comigo, segregador. Quando ele abarca as pessoas, ele não divide as pessoas. Não, pastor, lá na minha igreja tem uma panelinha. É a panelinha do diácono João. Todo mundo que está na panelinha dele se dá bem. Quem não está, se dá mal. Não. Esse aí não está vivendo o verdadeiro movimento pentecostal. Pois o verdadeiro movimento pentecostal não segrega, não toma para si e divide. O movimento pentecostal, ele abraça, conforme o evangelho de Cristo, e ele une as pessoas. Se está tendo divisão na tua igreja, o evangelho pentecostal passou longe. Você precisa buscar o verdadeiro evangelho, genuíno de Cristo. Porque em Atos 2, 42, eles comiam em casa e eles tinham sigileza de coração. Eles partiam o pão juntos. E aquele partir o pão ali, irmãos, não é assim. O movimento pentecostal, ele é universal, ele não é segregador. E 3 propostas missiológicas estão inseridas neste movimento pentecostal. Primeiro, o movimento pentecostal, o evangelho pentecostal, ele é supracultural. Não está na apostila, preste atenção, olhe para mim. O movimento pentecostal é supracultural. Por quê, pastor? Porque ele é superior a qualquer cultura. É superior a qualquer mandinga, costume. É superior, está acima. Mas também esse mesmo evangelho, esse evangelho pentecostal, ele é acultural. Ele não está preso a nenhuma cultura. Ele não tem que se dobrar a cultura nenhuma. Não, pelo contrário. Este evangelho, além de ser supracultural, acultural, ele também é cultural, porque ele imprime a sua cultura. E qual é a cultura do movimento pentecostal? O que os nossos missionários nos ensinaram, que nós citamos ontem e vamos mais uma vez reafirmar. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará para levar a sua igreja para o céu. Este é o evangelho pentecostal. E este evangelho pentecostal tem base no fundamento de que nesse contexto não pode haver nenhuma barreira étnica. Pois Atos 1:8 diz que eles pregariam o evangelho tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, judeu não era para conversar com o samaritano. Nós temos um exemplo prático de Jesus conversando com a mulher samaritana. E ela logo repreende Jesus dizendo: tu não pode falar comigo. O que o evangelho pentecostal fez? Disse assim, vocês vão receber a minha virtude. Virtude no grego é dínamos, ou em outra ramificação é dunamus, e quer dizer um poder miraculoso que vem da parte de Deus. Vocês receberão poder e vocês serão testemunhas. Testemunhas lá é martírios ou martiriomai, quer dizer alguém que leva uma verdade mesmo com risco da própria vida. E não importa o lugar que vocês colocarem a planta dos pés, vai ser em Poção de Pedras, vai ser em Marajá do Sena, vai ser em Lago da Pedra, mas o nome de Jesus terá que ser glorificado. Lá em São Luís nós realizamos vários trabalhos de evangelização, e um deles era um trabalho de evangelismo pela madrugada. Esse evangelismo da madrugada, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ir nas principais bocas de fumo da cidade. Quem já foi em São Luís e já teve o desprazer de ver a Cracolândia no João Paulo, sabe como é lá? Quem já viu? Levante a mão, por favor. Algumas pessoas já viram. Parecem zumbis ambulantes. Zumbis. Como é que é o nome daquele filme que os zumbis, que são as pessoas que são mordidas viram zumbis? Me diz aí. Passa a mocidade atualizada, né, irmão?
Ei, Jesus. Como é que é o nome do filme, da série? Não sei nem falar esse nome, é quase uma língua estranha. Muito bem. É mais ou menos assim, irmãos. Os usuários de crack, mais ou menos desse jeito. Nós evangelizamos não só lá na Cracolândia, mas também em Bocas de Fumo, na 28, que é um prostíbulo antigo, próximo ao Oscar Frota, Guajajaras. Quem é que faz isso, irmãos? Ao longo desse tempo, eu até ministrei isso já várias vezes, falando a importância do evangelho pentecostal. Eu não encontrei, irmãos, um irmão de fé reformada lá. Dificilmente você encontra. Pode até ser, mas ele não se pronunciou, não se anunciou. A maioria dos irmãos que saíam para evangelizar na madrugada, e não só na madrugada, mas nos hospitais, entra no Socorrão 1 ou no Socorrão 2, lá em São Luís, irmãos. Você entra, já tem cheiro de ferida aberta. Ferida, aquele aroma desagradável, algo extremamente horrível. Você encontra lá quem, irmãos? Principalmente irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Que é isso, pastor? Lá no presídio, tínhamos um projeto no presídio chamado Livres para Adorar. E nessa evangelização, quem é que nós encontrávamos lá? Quem eram os irmãos que iam para lá, que saíam de suas casas, que passavam por uma revista constrangedora, principalmente mulheres, que precisavam tirar toda a roupa antes do body scan, que é para ver se tinha alguma coisa sem precisar tirar roupa, porque antes não tinha body scan, antes não tinha para ver, precisava tirar a roupa. As mulheres tiravam a roupa e se abaixavam. E ficava uma gente lá vendo. As irmãs iam para lá pregar. Quem eram essas irmãs? Irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Chama pentecostal que arde aqui, ó. Sabe o que é isso? Poder de Deus, graça de Deus, ação do Espírito Santo que não olha a condição que a pessoa está, mas o Espírito Santo leva a pessoa lá, para saber que ainda tem jeito, que ainda tem solução, que Jesus ainda liberta. Isso é evangelho pentecostal. Quantos pentecostais estão aqui nesta tarde? Levante a mão para adorar Jesus, meu irmão. Dá graças a Deus, porque Jesus te alcançou. Nós estamos no primeiro ponto, promessa. Página 12. Página 12. Página 12, você volta aqui na página 11, bem no finalzinho, e lê comigo. Porque a promessa vos diz respeito. Página 12. A vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Eu botei aqui um breve relato do John MacArthur. John MacArthur bate muito na gente no contexto pentecostal. Ele tem até um livro que fala contrário ao entendimento das línguas estranhas. Como é que é o nome do livro, Michael? Fogo Estranho. MacArthur ministra e diz que os dons cessaram. Eu coloquei um comentário aqui breve. Acompanhe comigo a última parte do parágrafo depois da referência. Para o teólogo americano, quer receber milagre, quer receber batismo, quer receber renovação, quer receber dons, quer ser pregador, quer ser cantor, quer ser pastor. Quem aqui tem vocação pastoral, dos jovens que estão aqui? Pastor, Deus falou comigo, eu vou ser pastor. Levante a mão aí, por favor. Só quem tem coragem, quem não tem, não levanta. Uma mão lá atrás levantada, um outro aqui. Quem mais? Aqui na galeria aqui.
Vou perguntar uma pergunta inusitada aqui. As meninas, as irmãs, as santas de Deus, quem aqui Deus já falou que tu vai ser mulher de pastor? Levanta a mão e ensina aí, vai. Meu Deus, só quem tem coragem. Ó, tem uma lá atrás lá, ó. Meu Deus. Levanta aí outra aí, quem é? Tem umas que estão com vergonha, pastor Wellington. Ó, tem uma bem aqui na galeria, ó. Levanta a mão aí, irmã. Ei, Jesus. Hein? Rapaz. Alguém mais? Muito bem. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que para que isso aconteça, é necessário uma vida dissociada do mundo. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, pastor, que nem o irmão em São Luís, aceitou Jesus e gostava de uma pedra. A pedra é um reggae, né? Gostava de um reggae. São Luís, o reggae é uma potência lá. Já diminuiu mais, mas... E aí o que acontece? E ele disse assim: não, rapaz, eu estou crente agora, eu estou crente, mas essa pedra aqui no lago, escuta aí. E botava a pedra. Diga misericórdia aí, irmão. Não, rapaz, eu amo Jesus, mas isso aqui eu não largo. Te converte, crente. Ou você ama Jesus completamente, ou você não ama. Ou você se entrega, cria um divórcio, cria uma dissociação do mundo, ou você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Ou é de Deus ou não é, ou serve a Deus ou não serve, ou vai para o céu ou não vai. Dwight Lima Moody disse algo bem interessante. Ele diz: o inferno e o pecado estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Deus, por sua graça e misericórdia, oportuniza para que antes do batismo com o Espírito Santo tem que ter pregação da palavra, tem que ter oração, tem que ter vida no altar, de compromisso, de dedicação. O resultado disso, irmãos, é um coração totalmente entregue a Deus. E você vai viver sem reservas. Estava conversando com um missionário que por muito tempo resistiu ao mandamento de Deus de ir para o campo missionário. E teve um dia, numa conferência missionária, que ele disse: Deus, eu não resisto mais, eu não aguento mais, eu vou obedecer a tua voz, para onde o Senhor me mandar eu vou. Até que ele aceitou o desafio, e rapidamente Deus abriu a porta, e ele já está trabalhando no campo missionário. O batismo com o Espírito Santo tem a sua evidência nas línguas estranhas e é precedido de oração e palavra. Observe o que diz Robert Menzies no parágrafo em destaque na página de número 13. Embora seja possível experimentar o poder pentecostal em diferentes graus sem falar em línguas, observemos que essa não é a experiência bíblica completa. Essa não é a intenção inspirada pelo Espírito em Lucas para nós. A experiência apostólica completa, conforme está descrita em Atos, incluía a experiência das línguas. Então, quando você ouvir alguém dizer a você: não, eu fui batizado com o Espírito Santo e não falei em línguas, desconfie desse batismo. É tipo o irmão que é batizado com o Espírito Santo na igreja, e quando chega em casa ele espanca os filhos e espanca a esposa. É impressionante isso. Irmãos que na igreja pulam, sapateiam, e é língua, e vai para um lado e vai para outro, e quando chega em casa é um poço de ignorância. Isso é uma miséria, irmão, isso é uma desgraça.
Esse não é o verdadeiro Pentecoste. Esse não é o verdadeiro evangelho pentecostal. Pois o verdadeiro evangelho pentecostal é o evangelho que gera mudança de caráter e aperfeiçoamento. Tipo a irmã que falou para a mãe dela, garotinha de 10 anos, disse: mamãe, vamos mudar para a igreja. Por quê, minha filha? Porque aqui na igreja papai é tão legal. Aqui na igreja papai beija a gente, abraça a gente. E na hora da oração em família, ele ora com a gente. Mas em casa, ele é tão mal. Diga misericórdia. Esse não é o evangelho. Terceiro ponto da nossa apostila. O objetivo do dom do Espírito Santo é capacitar o crente para o serviço cristão. Qual é a base? Proclamar, ensinar e testemunhar. Repita comigo, por favor. Proclamar, ensinar e testemunhar. Olhe para mim, por favor. Proclamar aqui no grego é querigma, é anunciar, é a mensagem dinâmica. Ensinar no grego é didasco ou didascalia, e quer dizer o quê? Um ensino genuíno e uma instrução autêntica. E testemunhar é o quê? É martírios ou martiriomai, e quer dizer alguém que leva a verdade do evangelho, mesmo sabendo que ele pode perder a vida, mas ele vai viver e vai levar a mensagem do evangelho. Testemunho de vida é vivência. Não vai adiantar nadinha você vir para esse congresso e voltar a mesma pessoa e não viver o evangelho. Você precisa massificar na sua mente, nessa mente transformada, nessa mente dedicada a Cristo, nessa mente de Cristo, e entender, dizendo para você mesmo, que você precisa ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Não vai adiantar nada você ouvir a mensagem de Deus, como o pastor ensinou, como foi boa a mensagem, e chegar em casa é um poço de preguiça. Menina, varre aqui. Ah, mamãe. Mamãe? E quer namorar, quer casar, quer fazer acontecer. Ei, glória! Meu Deus! Me permita, por favor, nós estamos em família. Mas que história é essa? Olhe para mim, por favor. Não quer lavar nem a calcinha, irmão. Diga misericórdia, por favor. Meu Deus. Hein? É isso? O pastor Damasceno dizendo que aqui não tem. Não é isso? Onde estão os trabalhadores de Jesus aí? Meu Deus. E glória. Agora pensa num jovem desviado. Pensa num jovem desviado. É quando a mãe ou o pai manda ele na quitanda. Deixa eu usar aqui um termo bem retrógrado. Na quitanda. E manda ele comprar 1 quilo de feijão carioca. E ele compra mulata gorda. E a mãe ou o pai diz: vai trocar. Ah, meu irmão, desviou, rapaz. Jovem que tem raiva de ir de volta para trocar a coisa. Parece que está diminuindo a inteligência dele ou dela. Não. A proclamação, irmãos, tem que ser uma proclamação dinâmica. Essa proclamação tem fundamento bíblico, pois Paulo, quando escreveu aos Coríntios, diz que ele não anunciou um evangelho com base em filosofias ou palavras bonitas de persuasão, não, mas foi com demonstração do Espírito e de poder. Quando nós observamos para o contexto de Atos,
O doutor Lucas, escrevendo a Teófilo, ele diz: não só ao que Jesus ensinou, mas ao que ele fez. Não só ao que ele fez, mas ao que ele ensinou. É correlato à praxis, à prática, à vida, à conduta. A proclamação do ensino é de quem vive em sua autenticidade. Ensina o que vive, vive o que ensina. Prega o que vive, vive o que prega. Conversando entre os pastores, por vezes, falamos de pregadores que sobem ao púlpito cheio de cachaça, que se encontram com mulheres em hotéis, que enchem a cara de pinga e mesmo assim querem pregar o evangelho. Nós não aceitamos, nós não daremos oportunidades a estes, pois Deus vai levantar uma geração de pregadores no estado do Maranhão. E parece que eu estou falando para alguns que estão aqui nesta tarde, glória, que serão cheios, tocados, renovados pelo Espírito Santo. A proclamação, o querigma, o didasco, o ensino, o martírios, o testemunho, a testemunhação do Evangelho de Cristo, são fundamentos missiológicos deste movimento pentecostal. Pois Estevão é um exemplo de alguém que se entrega, mesmo sabendo que está morrendo. Estevão está sendo apedrejado, irmãos. Vê os céus abertos e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. E por que é que eles apedrejaram Estevão? Apedrejaram Estevão porque ele pregou o Evangelho. Apedrejaram Estevão porque eles não conseguiam, com os argumentos, rebater a mensagem de Estevão. A mensagem de Estevão era poderosa. Atos 6:10, página 15. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Sabe o que é isso? O enchimento do Espírito Santo capacitará você para pregar o Evangelho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: é ele mesmo, é ela mesmo. É sim, é o Espírito Santo que está usando ele, que está usando ela. E o que não dizer de Antipas? Segundo parágrafo, a referência bíblica da página 15, Apocalipse capítulo 2, versículo 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olhe para mim, por favor. O que importa, irmãos, não é o lugar, mas é aquilo que você crê e vive. Porque tem gente aqui, pastor Wellington, que só ele é crente na casa dele. E ele está aqui, glória a Deus. Ele enfrenta a oposição de todo mundo, mas ele não nega a fé. Deixa eu dizer para você, a tua família pode ter a maldição do candomblé, da magia negra, e disseram para você que você teria que seguir a linha. Jesus mudou a tua história, a tua trajetória, glória, e mostrou para ti que aquilo que Deus tem é muito maior. Aquilo que Deus tem para realizar na tua vida é maior do que os demônios, é maior da maldição, é maior que a maldição, é maior que as obras do diabo. Deus te levantará sobre esta terra e te usará com poder. Pastor, eu estou lá no mato, ninguém me vê. Quem disse? No povoado, pastor, todo mundo me conhece. Na minha cidade, cidade pequena, todo mundo sabe. A igreja.
Quando Deus quer, meu querido, Ele arranca lá do esquecimento. Onde é que estava Davi? E Jessé, acabou os mancebos? Não. Cadê? Tem um lá, que está lá, cuidando das ovelhas. Só vamos comer quando ele chegar. Pode até tentar excluir você, mas o evangelho pentecostal vai pegar você e do meio das ovelhas vai te tirar de lá. Deus vai te colocar entre os principais. Deus vai te exaltar para a glória do seu nome, e tu serás um instrumento. Só que acredita, levanta a mão. Deus vai abençoar a tua vida. Satanás vai ter que bater em retirada, e todos verão que Deus confirma a sua palavra profética. O evangelho que nós cremos, um evangelho que não importa o lugar em que nós estamos inseridos, lá nós seremos testemunhas autênticas. E eu estou partindo para o final. Quarto e último ponto. O evangelho pentecostal, ele está balizado na obediência a Cristo, que é indispensável para ser cheio do Espírito Santo. Página 15. Quem é cheio do Espírito Santo, foi comissionado por Deus, entende as missões na prática e vive plenamente seu propósito no reino de Deus. Os discípulos entenderam isso quando Jesus disse que era necessário que eles permanecessem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Eles obedeceram e receberam o dom do Espírito Santo, e posteriormente a efusão do Espírito Santo, continuaram recebendo todas as ordens de Deus. Vida plena em Cristo. Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A obediência no movimento pentecostal é pilar fundamental para o desenvolvimento da obra. Quando o Clímaco Bueno Asa veio para o Maranhão, ele obedeceu. No Maranhão não tinha igreja pentecostal. Ele desce da rampa Campos Melo, e a primeira casa que ele viu uma conversão foi a casa de um militar, Propécio Lázaro Lobato, e a sua esposa Ana. E desta casa inundou a São Luís com a pregação pentecostal. Mesmo a dona Ana dizendo a Clímaco que a mensagem que ele estava levando era a mensagem do diabo. Ele não se abateu com isso, porque o propósito supera o sacrifício. O propósito firmado em obediência supera qualquer circunstância adversa que está em volta de você. Vão dizer para você que não pode, que não tem, que não há possibilidade. Mas se Deus determinou algo ao seu respeito, não importa qual seja a pressão externa, obedeça. E entenda, nós ministramos ontem à noite, em Atos 16, eles foram proibidos de pregar na Ásia e na Bitínia, porque existia um propósito maior: pregar na Macedônia. Passe a Macedônia e ajude-nos. Eles chegam até Filipos, pregam o evangelho, e um grande avivamento é manifesto naquela cidade, com conversões do carcereiro, de Lídia, dos da sua casa. Não só da casa de Lídia, como da casa do carcereiro, e daqueles que viram a manifestação de Deus e foram espalhados contando as maravilhas do Senhor. Deus te trouxe a esse congresso para você entender que dentro do movimento pentecostal, a obediência é um pilar para que você receba o batismo com o Espírito Santo, receba dons espirituais e viva à disposição do reino, para Deus te fazer um instrumento para a glória dele.
O diabo não está interessado se você está bem vestido, num contexto estereótipo. Até porque Deus se interessa no pudor, na moral, na modéstia. É secundário, porque o mais importante no contexto cristão é se você está disposto a obedecer a Deus de maneira incircunstanciada. Todas as pessoas estão dizendo não, não e não. Mas você tem a convicção que Deus falou para você sim, sim e sim. E você vai de encontro ao que a maioria está pensando, porque você entende, Deus está falando comigo. Quer um exemplo prático? Quando Samuel ouviu a voz de Deus, por que é que Eli não ouviu a voz de Deus? Eli não era o sacerdote, o sumo sacerdote? Por que é que os filhos de Eli não ouviram a voz de Deus? Porque eram desviados, porque eram ímpios, porque faziam o que era mal diante de Deus. Mas por que que o menino, sem experiência, por que é que o menino que estava aprendendo ainda, que não sabia muita coisa, e quando ouviu foi perguntar para Eli: o Senhor me chamou? O Senhor me chamou? Foi entender posteriormente que era Deus que estava falando com ele. Porque em determinado tempo da nossa vida, nesse contexto em que nós estamos inseridos, Deus vai falar com meninos para fazer com que eles sejam adultos. Deus vai falar com quem não tem experiência, para preparar, para moldar, para capacitar, para levantar sobre esta terra. E lá na frente ele vai reconhecer: foi Deus que me chamou, foi Deus que me capacitou, foi Deus que confirmou a minha vocação. Segundo parágrafo da parte 4, página 15. Não importava qual era a pressão externa que os discípulos estavam sofrendo, o que estava oprimindo os servos de Cristo, ou quem estava oprimindo os servos de Cristo, eles estavam dispostos a obedecer a Deus incondicionalmente. Respondendo, porém, Pedro, página 16, e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:19. Qual é o princípio de justiça adotado pelos discípulos? O princípio de justiça aqui, irmãos, é a obediência a Deus. Para o contexto, eles não deveriam obedecer aos homens ímpios. Para o nosso contexto, nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos às lideranças constituídas. Nós obedecemos a quem está sobre nós velando como quem vai prestar conta. Nós obedecemos à estrutura organizacional e Deus faz fluir sobre nós uma organização, a ponto de estarmos unidos em um só propósito. Igreja desunida não prospera. Mocidade desunida não avança. Crentes desunidos não recebem batismo com o Espírito Santo, não recebem dons espirituais, não recebem capacitação de Deus. Vai ficar cuidando de ovelha, vai ficar no mato, porque é desobediente, porque não ouve, porque é bruto, tosco, grosseiro, porque é preguiçoso, porque não quer levantar a mão para acolher, para abençoar. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui essa tarde. Então acorda deste sono indolente, negligente, e entende: Deus vai usar nestes últimos dias quem tem compromisso com a obediência, quem se dispõe a fazer, quem tem compromisso em servir a Deus. E não importa o lugar, onde, não, o que importa é fazer a vontade do Pai. Onde Ele nos mandar, iremos, o que Ele mandar, faremos, porque Ele é Deus em nossas vidas. Aqui me dá essa honor. Ai, açúcar me dá, eu suquendácia.
Levante a mão em nome de Jesus de Nazaré. Deus levantará uma geração que obedece a Ele. Deus levantará uma geração temente. Deus levantará uma geração que se compromete. Deus levantará uma geração entregue, comprometida com o evangelho pentecostal. Onde está esta geração? Atos capítulo de número 20. Olhe para mim, por favor. Paulo vai até Mileto. De Mileto, ele manda chamar os irmãos anciãos que estavam em Éfeso. Ele conversa com os irmãos. Um pastor que está se despedindo da igreja. Eles começam a orar. E Paulo diz o seguinte: vocês não verão mais o meu rosto. Pensa no pastor querido, amado. Ele diz: vocês não verão mais o meu rosto. Eles começam a chorar copiosamente, porque nós só sentimos falta de quem realmente nos preenche. Nós só sentimos falta de quem realmente nos abençoa. Nós só sentimos falta de quem realmente está junto com a gente, e não importa a circunstância. Não importa se ele tem dinheiro para comprar o lanche, se não tem. Não importa. Porque em toda mocidade tem um irmão que nunca leva o dinheiro, ele sempre pidão. Você conhece o pidão da mocidade aí? Não diz o nome dele, pelo amor de Deus. Misericórdia. Não entrega, pastor, não entrega. Mas é esse que não tem nada, que você vai resolver abençoar. Adote ele para abençoar. Aí você diz: todo o trabalho, pastor. Irmão, vai na fé. Oh, glória. Persevera, não desiste dele não. Oh, glória. Quem sabe lá na frente, como o mundo dá volta, Deus pode levantar ele, e ele pode ainda te abençoar. Glória. Quem foi que disse que os irmãos de José teriam a ciência que José seria o governador do Egito, a maior nação daquela época? Desprezado, chamado de sonhador mó. Lá vem o sonhador mó. É aquele irmão que só pensa grande. Esse irmão acho que é doido. Todo o sonho dele, ele está por cima, a gente está por baixo. Que história é essa? Bora logo vender ele, matar ele, acabar com essa história. Só que não. Deus resolveu abençoar. Deus resolveu livrar. Deus resolveu levantar e provar que Ele é quem exalta, é Ele quem levanta, é Ele quem faz, é Ele que opera. Levante a mão em nome de Jesus de Nazaré. Deus é quem vai te levantar na terra e vai cumprir a sua palavra profética. Ai, a saioda, rabanda calate, orabaia saiodo. Jesus está dizendo: eu confirmo a minha promessa. Estou terminando. Paulo chega até Cesareia, casa de Filipe. Quando ele chega lá, os irmãos começam a dizer para ele: e Paulo, não vai para Jerusalém não, fica aqui. Terceiro parágrafo da página 16, Atos 21, 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Diga comigo bem forte: coragem. O evangelho pentecostal gera isso, coragem.
Coragem, irmãos. E como eu disse a vocês no trabalho de evangelismo de madrugada, de nós nos expormos no meio de uma boca de fumo, com uma movimentação de mais de 100 pessoas entrando, saindo, usando droga, gente violenta, que poderia nos ferir, que poderia nos matar. E olha o que o evangelho pentecostal faz: leva você para o perigo. Nem todo mundo está preparado para isso, mas quando Deus chama, Ele prepara, capacita, leva, guarda do mal e confirma a sua palavra com ousadia. Paulo recebe uma profecia. Qual? Não foi a profecia de um pastor neopentecostal com base no materialismo teológico e muito menos na doutrina da prosperidade ou da confissão positiva ou do determinismo. Não. A mensagem era: tu vai ser ligado. Sabe o que é ligado aqui, irmão? Vão te amarrar, tu vai ser preso. Você iria para um lugar que Deus está mandando e você tem a ciência que lá você vai ser preso por causa do evangelho? É muita convicção em Deus. É muita certeza daquilo que Deus tem. E o que é que Paulo diz? É o seguinte, irmãos: parem de ficar me magoando. Isso aqui é evangelho da obediência. O evangelho pentecostal é isso, irmãos. O evangelho da obediência leva a gente para lugar que nós vamos sofrer. Porque tem gente pensando que ser pastor é só bonança, é só coisa boa, é só mar de rosa. Não tem espinho, não tem sofrimento, não tem estresse, não tem fadiga, não tem dor. Os pastores muitas vezes não demonstram o que estão passando para não fragilizar a sua liderança, mas só Deus e eles sabem o que eles passam. Os últimos 3, 4 anos atrás, nós tivemos um maior índice de aumento, no aumento de suicídio de pastores. Um pastor da Madureira, que tinha tudo, do contexto estrutural, material, financeiro, resolveu tirar a própria vida. A vocação, o ministério, a separação que Deus tem para você, não levará você a só benécias. Deitar em berço esplêndido, não. Isso não é evangelho. O evangelho que pregamos é um evangelho que tem cruz. É um evangelho que tem sofrimento. E onde nós fomos batizados? Pastor Wellington, nós fomos batizados no batismo da sua morte, sepultados com Ele. É para com Ele sofrermos. E como Ele ressuscitou ao terceiro dia e reina de eternidade a eternidade, com Ele nós reinaremos eternamente. Paulo diz: parem de magoar o meu coração antes da hora. Eu estou pronto a não só ser amarrado. Se quiser pode me amarrar. Eu não estou pronto só para ser amarrado não, irmãos. Eu estou pronto para morrer pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Último parágrafo da página 16. Esta convicção paulina é a essência do movimento pentecostal. E morrer para ele era vantagem. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo só permanecia vivo por causa do propósito sublime de obedecer a Cristo, servindo a igreja e sendo um porta-voz das boas novas à sociedade da época. Um verdadeiro discipulado cristão ensina a seguir Jesus, a ponto de dar a própria vida por Ele. O pentecostalismo tem em seu arcabouço a essência
de uma entrega plena em Cristo, total dependência de seu senhorio e fiel esperança de redenção eterna. Não existe Pentecostes sem vida totalmente entregue a Jesus. Paulo está convicto disso. Lendo o parágrafo seguinte da página 17, Paulo afirma, inspirado pelo Espírito Santo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fique de pé em nome de Jesus. Toca aí, tecladista. Meu teclado tem? Guitarra. Quem recebeu a mensagem, diga amém. O Pentecostes gera em nós uma devoção, uma convicção. Você pode dizer profundamente que está convicto, que você foi chamado para viver isso, que não existe outro lugar, que não existe outra pessoa a não ser na presença de Jesus, que você viverá todos os dias pensando que tudo que você está fazendo precisa ser para a glória dele, o louvor dele, a exaltação dele. Portanto, se desprenda de tudo que impede você de estar perto de Deus, de tudo que te impede de crescer, das pessoas que te afastam de Deus, das coisas que você está fazendo que estão te afastando do Senhor. Ah, pastor, só Deus e eu sei o que eu estou vivendo. E para isso Jesus te trouxe aqui, para tratar com você, para restaurar você, para levantar você. Sai, levante a mão para o céu. Diga para Jesus que você o ama. Diga para Jesus que você o quer. Diga o quanto você deseja estar com Ele. Diga. Mas eu quero orar só por aqueles que tiveram em seu coração e disseram: Jesus, eu vou nesse congresso, mas a vontade que eu estou aqui é de desistir. Eu queria desistir, chutar o pau da barraca e dizer: eu não aguento mais. Só você que estava em cima do muro, eu quero orar por você. Você que estava bem fraco e você pediu: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Vem, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, por favor. Não tenha medo e nem vergonha, o Senhor está tratando com você. Glória a Deus. O ministério canta alguma coisa aí, vai, enquanto os irmãos vêm. Aleluia.
Ah, pastor, eu queria desistir, mas Ele me pegou. E eu sinto a paz. Eu sinto o amor me envolvendo. Venha. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Você pode adorar, você pode adorar. Levante a sua mão para adorar Jesus de Nazaré. Ele está no culto. Adore a Ele. Sem nenhuma Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Arabai, arabash! Rabanda calabandabash! Que desce Recebe graça! como fogo. Recebe renovo! Vem como Oh glória! Oh glória! Oh glória! e enche-me de novo. Vem, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu navegarei. Segura bem baixinho a banda, segura bem baixinho. Em nome de Jesus. Toda arma forjada, preparada, todo laço do diabo, armadilha de Satanás contra a vida deste jovem, desta jovem. Deus é uma influência maligna. Ele peca, ela peca, se arrepende e depois volta para a mesma prática. Oh meu Deus, entra com a tua providência de libertação e pelo poder miraculoso do teu Espírito Santo, liberta ele, liberta ela, opera nele, opera nela, em nome de Jesus de Nazaré. Recebe de Deus. Arabash, 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 Arabash. Glória, 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 glória. Adora, 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 adora. Meu Deus. Recebe, recebe graça. Pega, 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 pega. Deus está te entregando. Deus está te entregando. Recebe batismo, recebe renovo, recebe, 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 recebe. Glória, 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 glória. Em nome de Jesus. Cada coração, Jesus, onde houver um adorador aqui essa noite, esta tarde,
Onde houver um adorador aqui esta tarde, Senhor, Jesus, toca na vida dele, toca na vida dela, renova a vida dele, renova a vida dela, não deixa retroceder, não deixa parar, não deixa estagnar, não, 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 não. Mas em nome de Jesus de Nazaré, toca, toca, levanta, batiza, renova, glória, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja tocado, seja avivado, seja renovado, seja livre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Ore, ore, coloque a mão no ombro da pessoa ao seu lado e ore por 1 minuto, vai, ore por 1 minuto, vai, ore por 1 minuto, vai, 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 ora, mocidade, ora. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus. O jardim receba dele agora o batismo em nome de Jesus. Se eu vendesse em nome tudo de Jesus, em nome de Jesus, seja tocado agora. Eu falharia. Seja cheio agora por ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre a tua boca nesta tarde. Comece a adorar. Comece a glorificar a ele nesta tarde. Merece. Oh, aleluia. Se ganhar de graça o recebe. Aleluia. Eu quero. Só quem quer conhecer Jesus, abra sua boca e adore. Adore. Cante a ele. Adore. Conhecer Adore. Jesus e ser achado nele. Não tenha vergonha dele. Oh, aleluia. E ser achado nele. Aleluia. Adore. O orgulho me tirou. Abra a tua boca e cante nessa tarde. Aleluia. Sua humildade colocou jardim em mim. Aleluia. Se eu vendesse em nome de Jesus, tenho, meu Deus, em nome de Jesus, eu falharia. Em nome de Jesus, nesta tarde o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se comprar. Aleluia. Quem se merece. Em nome de Jesus. O amor se ganha. E ganhamos quando ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Então declare nessa tarde que você quer conhecer a Cristo. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Meu amado é o mais. Levante a sua mão e adore. 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 Aleluia! Aleluia!
casa nós deixamos ela pra você. Aleluia. Jesus, declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Adore a Ele. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Jesus, declare: essa casa é sua casa, Nós deixamos ela pra você. cresça, que o teu nome cresça. Enche este Lugar. Enche este lugar. Só quem deseja ser cheio, levante a sua mão aí em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Exalte a Ele, glorifique a Ele. Aleluia. Só a igreja. Essa casa É sua casa. nós declaramos a Ti, Jesus, nessa tarde, que o nosso coração é Teu, Senhor. Que essa casa que somos nós é Tua, Aleluia! Senhor. Aleluia! Então entra na nossa casa, limpa, tira tudo aquilo que é impuro, tira tudo aquilo que nos afasta de Ti, e enche o nosso coração com Teu Espírito Santo. Aleluia!